Um fazendeiro Amish no condado de Holmes, Ohio, faz uma fogueira do tamanho de um prato de jantar. Ela queima por 10 horas seguidas, sem supervisão, sem eletricidade. É a mesma lenha que você cortou no fim de semana passado. Agora, imagine a fogueira do seu próprio quintal. Você empilha uma braçada de carvalho rachado. Você a acende e 90 minutos depois, a lenha acabou. À meia-noite, o chão ao redor marca 38 graus Fahrenheit no termômetro infravermelho. Frio. Mesma lenha, mesmo clima, o dobro do calor, metade do combustível. Isso não é um truque. É um método escrito em um manual agrícola alemão, datado de 1742. 5 gerações de uma família do condado de Lancaster o utilizaram. Os livros de acampamento convencionais nunca o mencionaram. Até o final deste vídeo, mostrarei a você a única modificação escrita em alemão nas últimas páginas daquele manual de 1742, que permite que uma única carga de lenha queime por 10 horas sem ninguém vigiando. Os Amish chamam isso de tora de cobertura noturna, nightcap log. Quase nenhum proprietário de casa inglês, não Amish, jamais ouviu falar disso. A primeira vez que vi funcionar, eu estava em um quintal nos arredores de Millersburg, no final de outubro, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, observando um homem chamado Daniel alimentar sua fogueira com um graveto de cada vez. Eu havia trazido uma braçada inteira de carvalho rachado, do jeito que sempre fazia em casa. Ele olhou para aquilo, sorriu e me disse que eu não precisaria da maior parte. Ele estava certo. 3 pequenos pedaços de lenha duraram mais do que toda a minha pilha duraria em uma fogueira comum. Fui para casa naquela noite e descartei tudo o que achava que sabia sobre fazer fogueiras. Você não precisa de um terreno novo. Você não precisa de equipamentos novos. Você pode fazer isso no quintal que já possui neste fim de semana, com a lenha que já cortou. Agora, deixe-me contar o que vi Daniel fazer, porque vai contra tudo o que já lhe disseram sobre fazer uma fogueira. Ele não empilhou a lenha em uma tenda alta. Ele não a empilhou em um quadrado de cabana de troncos, como os escoteiros ensinam. Ele cavou um buraco simples com cerca de 30 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade, com um segundo buraco menor ao lado, conectado por um túnel por baixo. Ele colocou sua lenha dentro do buraco principal, acendeu-a por cima e recuou. As chamas foram puxadas para baixo, para dentro do buraco, em vez de saltarem para o vento. A fumaça praticamente desapareceu, e o calor, em vez de subir direto para o céu frio e desaparecer, saiu rolando do chão como o respiradouro de uma fornalha. Segurei minha mão a 30 centímetros acima daquele buraco e senti mais calor do que jamais senti, a 1 metro de distância do meu antigo anel de fogo acima do solo em casa. Ele chamou isso de método de corrente de ar subterrânea. O mundo inglês chama isso de buraco de fogo de Dakota. Os Amish têm usado uma versão disso em fazendas por toda a Pensilvânia e Ohio desde pelo menos o início dos anos 1800. E o princípio por trás disso é mais antigo que os próprios Estados Unidos. O motivo pelo qual funciona é algo chamado convecção passiva. O ar frio é sugado para o buraco lateral menor, viaja pelo túnel, atinge a lenha em chamas por baixo e a alimenta com oxigênio puro, no local exato onde a combustão mais precisa. Esse buraco lateral age como um fole que nunca para de bombear. Sem baterias, sem ventilador, sem eletricidade. Apenas a diferença natural na pressão do ar entre uma brisa fria ao nível do solo e uma coluna de ar quente subindo de uma chama enterrada. E como o fogo está abaixo da superfície da terra, o próprio solo se torna parte da fornalha. As paredes do buraco absorvem o calor durante a queima e o irradiam de volta para dentro. Portanto, a lenha não apenas queima, ela assa. Cada graveto fornece quase o dobro de energia utilizável, porque quase nada é desperdiçado com o vento. Eu medi isso na manhã seguinte com um termômetro infravermelho barato, que comprei em uma loja de ferragens por cerca de $32 americanos.
O solo ao redor do buraco de Daniel ainda marcava mais de 190 graus Fahrenheit, 87 graus Celsius, 8 horas após a última chama se apagar. Minha antiga fogueira acima do solo em casa, após o mesmo tipo de queima noturna, estava gelada ao nascer do sol, e as cinzas já estavam molhadas de orvalho. Essa é a diferença. Esse é todo o segredo em um parágrafo. Mas há mais. Porque o buraco em si é apenas o começo. Aqui está o que ninguém lhe conta sobre o motivo pelo qual esse conhecimento desapareceu do quintal médio americano. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria de acampamentos explodiu. As empresas começaram a vender anéis de fogo de aço, fogueiras pré-fabricadas, mesas de fogo a propano e aquecedores de pátio reluzentes. A publicidade dizia que uma fogueira de verdade era uma chama alta e estrondosa, digna de cartão postal, com faíscas voando noite adentro. Quanto maior a chama, melhor a experiência. Essa imagem vendeu revistas, vendeu fluido de isqueiro, vendeu cordas de lenha aos caminhões, mas estava completamente errada do ponto de vista do aquecimento. E os homens que realmente dependiam do fogo para sobreviver, os Amish, os velhos fazendeiros menonitas, os caçadores do Alto Centro-Oeste, nunca acreditaram em nada disso. Eles sabiam a verdade que os departamentos de marketing enterraram. Uma chama alta é uma chama que está escapando. Cada centímetro de fogo acima da sua lenha é calor deixando o seu corpo e indo para o céu, onde não lhe serve para nada. Os Amish aprenderam isso com seus próprios ancestrais, que vieram da região do Palatinado, na Alemanha, e da Suíça nos anos 1700. Existe um manual doméstico, às vezes chamado de tradição do pai de família, escrito para famílias de agricultores de língua alemã e datado de 1742, que descreve explicitamente a prática de afundar um fogo de cozimento e aquecimento abaixo do nível do solo para obter eficiência no tempo frio. Os Amish trouxeram essa prática através do Atlântico com eles. E ao contrário da maioria dos primeiros colonos americanos que se voltaram para lareiras abertas e chaminés altas, as comunidades simples mantiveram o princípio do fogo enterrado para trabalhos ao ar livre, temporada de produção de xarope de bordo, dias de abate de animais e vigílias noturnas em acampamentos nas áreas de mata. Eles o refinaram. Eles adicionaram o túnel de corrente de ar lateral. Eles aprenderam quais solos retinham melhor o calor. Eles descobriram que o solo rico em argila, ao redor do leste da Pensilvânia, e centro de Ohio na verdade superava o solo arenoso, porque as paredes de argila retinham o calor por horas após o fim da queima. Nada disso foi escrito nos principais livros americanos de colonização, porque os homens que escreviam esses livros nos anos 1800 estavam copiando designs de lareiras aristocráticas europeias, e não perguntando aos fazendeiros do condado de Lancaster como eles se mantinham aquecidos durante um abate em janeiro. O conhecimento permaneceu dentro das comunidades simples, passado de avô para neto no tipo de conversas silenciosas de oficina que nunca chegam a nenhum arquivo. Eu só aprendi isso porque o pai de Daniel, um homem na casa dos 80 anos na época, me observou lutando para acender uma fogueira úmida em uma tarde e finalmente disse, com aquela gentil paciência Amish, que eu estava trabalhando muito duro para muito pouco calor. Ele tirou a pá da minha mão. 20 minutos depois, tínhamos uma fogueira que durou até a manhã seguinte. Fiquei ali no pátio do celeiro dele, sentindo como se tivesse sido roubado por 50 anos. Cada viagem de acampamento que eu já havia feito, cada fogueira de quintal que eu já havia construído, cada corda de lenha que eu havia desperdiçado. Tudo isso se somava a um roubo silencioso cometido por uma indústria que lucrou com a minha ignorância. Portanto, a próxima coisa que fiz foi aprender exatamente como construí-la eu mesmo. E é isso que vou mostrar a você agora, passo a passo, para que até o final deste vídeo você possa fazer isso no seu próprio quintal antes do pôr do sol. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso só se aplica a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa chamar um empreiteiro. Você não precisa solicitar uma licença. Você não precisa gastar $400 americanos em um anel de fogo de pátio de aço que joga a maior parte do seu calor para o céu.
você precisa de uma pá. Um pedaço de terra a pelo menos 1,2 metros de distância de qualquer estrutura e cerca de 45 minutos. Aqui está exatamente como construir a fogueira de aquecimento subterrânea Amish no seu quintal atual. Encontre um local plano de solo exposto. Se o seu quintal for todo de grama, levante um pequeno quadrado de grama com a pá e reserve-o, pois você pode recolocá-lo mais tarde, e ninguém jamais saberá que o buraco esteve lá. Cave seu buraco principal com cerca de 30 centímetros de diâmetro no topo e aproximadamente 38 centímetros de profundidade. Faça as paredes ligeiramente afuniladas para dentro em direção ao fundo, quase como um pequeno funil de cabeça para baixo, porque esse afunilamento é o que concentra o calor para cima, em direção às suas mãos e rosto, em vez de deixá-lo se espalhar lateralmente pelo solo. Agora, a cerca de 25 centímetros de distância da borda desse buraco principal, no lado voltado para o vento predominante, cave um segundo buraco menor com cerca de 15 centímetros de diâmetro e 25 centímetros de profundidade. Esta é a sua entrada de ar. Conecte os dois buracos no fundo com um túnel largo o suficiente apenas para passar o seu antebraço. Esse túnel é o motor de todo o sistema. O vento frio que entra atingirá o buraco menor, mergulhará, correrá pelo túnel e baterá na base do seu fogo por baixo. É isso que cria a produção de calor duplicada. Depois que seus dois buracos e o túnel estiverem cavados, forre o fundo do buraco principal com 3 ou 4 pequenas pedras planas, se conseguir encontrá-las. Pedras de rio, pedras de campo, qualquer coisa que retenha calor. Evite calcário ou qualquer coisa porosa, porque essas rochas podem rachar ou até estourar em um fogo quente. Os Amish que observei no condado de Holmes usavam pedaços de tijolos velhos e quebrados de chaminés demolidas, o que funciona perfeitamente e não custa nada. Coloque sua isca, seus gravetos e em seguida, 3 ou 4 pedaços de madeira de lei rachada diretamente em cima dessas pedras. Acenda por cima, não por baixo. A ignição de cima para baixo é outra parte do segredo. Quando você acende por cima, o fogo queima lentamente para baixo através da pilha de lenha. As brasas quentes caem sobre as pedras aquecidas, e o túnel de ar fornece oxigênio exatamente onde é necessário. A lenha dura quase o dobro do tempo de um fogo aceso por baixo, porque está sendo consumida em uma descida controlada, em vez de uma corrida explosiva. Você notará em cerca de 15 minutos que sua chama é curta, azul na base, quase silenciosa e emitindo um calor tremendo. Quase não há fumaça, porque a alimentação de oxigênio é tão eficiente que quase todas as partículas de vapor de madeira estão sendo queimadas de forma limpa dentro do buraco. Seus olhos não vão arder. Suas roupas não vão cheirar mal. Seus vizinhos nem saberão que você tem uma fogueira acesa, a menos que olhem diretamente para o seu quintal. E aqui está a parte que importa para um proprietário de casa existente com um lote suburbano comum. Você não precisa se comprometer com nada permanente. Depois que o fogo morre e as cinzas esfriam, você simplesmente as retira, preenche os buracos novamente com a terra que você reservou. Coloca o quadrado de grama de volta por cima e seu quintal fica exatamente como era antes. O buraco é invisível. Você pode construí-lo novamente no próximo fim de semana em um local diferente, se quiser. Não há instalação. Não há infraestrutura. Não há inspetor batendo na sua porta. É o método de aquecimento de menor impacto e maior rendimento que já testei pessoalmente. E eu o testei em 3 estados diferentes durante 2 invernos antes de me dar por satisfeito de que funcionava em qualquer lugar. Mas o buraco no chão é apenas metade disso. A outra metade é o que você coloca nele. E é aqui que todo livro de acampamento americano entende tudo ao contrário. Provavelmente, lhe disseram a vida inteira que a melhor lenha é o carvalho ou a nogueira, duros, densos e bem curados. Isso é verdade para um fogão a lenha interno. Mas para uma fogueira de aquecimento subterrânea ao ar livre, os Amish fazem algo completamente diferente. E quando você entender o porquê, nunca mais voltará atrás. Eles misturam a lenha. Especificamente,
Eles colocam madeira de lei mais densa no fundo e colocam madeira mais leve e de queima mais rápida, como freixo, faia ou até mesmo madeira de macieira bem seca, por cima. O motivo é física simples, mas nunca ouvi um único livro de acampamento americano mencionar isso. O fundo do buraco, onde o túnel de ar fornece oxigênio, precisa de lenha que forme uma cama de brasas duradoura. O carvalho duro e denso faz isso perfeitamente. Ele brilha em vermelho por horas. O topo do buraco, onde a chama se inicia, precisa de lenha que pegue fogo rapidamente e libere calor rápido para colocar o sistema em um ciclo de convecção estável. Madeiras de lei mais leves fazem esse trabalho. Quando você as empilha nessa ordem e acende por cima, a madeira mais leve acende a madeira mais pesada à medida que cai na cama de brasas abaixo. Quando a primeira hora passa, você tem um núcleo profundo e incandescente de brasas de madeira de lei no fundo do buraco, irradiando calor para o solo circundante e para as pedras de revestimento. Esse núcleo pode reter calor utilizável por 6, 7 ou 8 horas, mesmo depois que a chama visível se for. Já saí de casa às 4 da manhã para ver um buraco que estava adormecido desde as 10 da noite anterior e senti o calor ainda subindo do chão quando segurei a palma da mão sobre a abertura. Os fazendeiros Amish, no condado de Lancaster, usam esse método exato durante os dias de abate no final do outono, quando precisam de uma fonte de calor externa confiável para horas de trabalho no tempo frio e não podem se dar ao luxo de correr de volta para casa para se aquecer. Eles me ensinaram a pensar na carga de lenha não como combustível para uma fogueira, mas como uma bateria sendo carregada. A madeira de lei no fundo é a célula de longa duração. A madeira mais leve por cima é o motor de arranque. As paredes do buraco e as pedras são o meio de armazenamento. O túnel de ar é o regulador. Quando todas as 4 partes trabalham juntas, você obtém um calor radiante, uniforme e sustentado que simplesmente não existe em nenhuma fogueira acima do solo que eu já tenha construído. Há também um segundo pedaço de sabedoria sobre lenha que os Amish carregam e que os guias convencionais quase nunca mencionam. Eles não desperdiçam sua melhor madeira de lei em noites quentes. Eles guardam o carvalho e a nogueira para janeiro e fevereiro, quando o frio é mais intenso e o tempo de queima é mais importante. Em outubro e novembro, quando as temperaturas são amenas, eles usam madeiras mais macias e queimas mais rápidas, porque não precisam de 8 horas de calor sustentado. Eles precisam de 2 ou 3. Essa é uma disciplina de recursos que vem de gerações de famílias se aquecendo sem eletricidade ou gás, onde cada corda de lenha representava horas de trabalho com um machado. Eles não queimam sua conta poupança em outubro. Eles gastam pouco no outono, guardam a lenha densa para o coração frio do inverno e, como resultado, muitas vezes precisam de apenas 60 a 70% da lenha que um vizinho inglês em uma propriedade do mesmo tamanho queimaria na mesma estação. Sentei-me com uma família Amish no condado de Holmes, que aquecia toda a sua casa, mais suas fogueiras de cozimento ao ar livre, mais sua operação da temporada de xarope de bordo com cerca de 4 cordas de lenha por inverno. A família inglesa na rua seguinte estava queimando 7 cordas em sua lareira aberta e ainda reclamando de cômodos frios. A diferença não era a lenha, era o método. Portanto, mesmo antes de mudar uma única coisa sobre sua casa, você pode mudar a forma como constrói sua fogueira e como organiza sua lenha ao longo da estação. E você verá a diferença na sua pilha de lenha até o Natal. Antes de lhe dar a parte que prometi logo no início, uma coisa rápida. Tudo o que tenho desenterrado desses antigos manuais alemães nesses pátios de celeiros Amish. O buraco de corrente de ar subterrâneo que você acabou de aprender a construir. O túnel lateral que atua como um fole gratuito. A ignição de cima para baixo. O revestimento de tijolos quebrados. A carga de lenha em camadas. A disciplina de recursos de guardar o carvalho para janeiro. A tora de cobertura noturna. Coloquei tudo em um só lugar. Cômodo por cômodo, estação por estação, na ordem em que as famílias realmente o usam. Chama-se Sistema Doméstico Amish. Mas fique bem aqui.
Porque o que está escrito em caligrafia alemã antiga nas últimas páginas daquele manual de 1742 é a única modificação que permite que uma única carga de lenha queime por 10 horas sem ninguém vigiando. Aqui está a parte que prometi logo no início. E é aqui que tudo se junta. Durante meu terceiro inverno visitando comunidades simples, me mostraram um pequeno documento manuscrito guardado dentro de uma caixa de madeira no sótão de uma família Amish, no condado de Lancaster, que remontava a 5 gerações da mesma família. A caligrafia nas páginas mais antigas era uma escrita alemã antiga, do tipo que mal pode ser lida hoje, mesmo por estudiosos. E a data escrita no interior da capa frontal era 1742. O documento era um manual doméstico, um livro do pai de família trazido através do Atlântico por um fazendeiro de língua alemã, que se estabeleceu no condado de Berks, Pensilvânia, em meados dos anos 1700. A maior parte cobria rotação de culturas, criação de animais, preservação de alimentos e remédios para doenças comuns. Mas 3 páginas perto do final descreviam um método específico de fogueira ao ar livre que a família havia usado continuamente por 200 anos. A técnica combinava o buraco de corrente de ar subterrâneo, que já descrevi com uma modificação final, que eu nunca tinha visto escrita em nenhum lugar, em nenhuma fonte americana convencional. Depois que a fogueira é construída e está queimando de forma constante, você pega um pedaço de madeira de lei verde, idealmente nogueira verde ou carvalho verde, não maior que o seu pulso, e o coloca bem no topo do buraco, ligeiramente descentralizado, bloqueando cerca de metade da abertura. É isso. Essa é a peça que faltava. Parece tão pequeno que você pode pensar que estou inventando. Mas o que aquele único pedaço de madeira verde faz é transformar o buraco de uma fogueira de aquecimento em um aquecedor radiante de longa duração que pode funcionar de 10 a 12 horas, com uma única carga. A madeira verde, por conter umidade, não pega fogo imediatamente. Em vez disso, ela assa lentamente por baixo, liberando vapor e carbonizando lentamente em sua parte inferior. À medida que carboniza, forma uma tampa parcial sobre a abertura do buraco, o que reduz drasticamente a taxa na qual o ar quente escapa para cima. O fogo abaixo não pode se transformar em uma chama aberta porque o fluxo de oxigênio agora é medido pela lacuna entre a tora verde e a borda do buraco. A combustão diminui para um fogo brando quase perfeito. As paredes de solo do buraco absorvem e reirradiam o calor. E a própria tora verde acaba se tornando parte da carga de combustível 8 ou 9 horas depois, após terminar de secar com o calor de baixo. A família Amish, que me mostrou isso, chamava de tora de cobertura noturna, nightcap log, em seu dialeto. E eles disseram que seus ancestrais faziam a mesma coisa em noites frias quando uma pessoa precisava se manter aquecida no pátio do celeiro durante um parto ou a vigília de um animal doente. A técnica está naquele documento de 1742, em alemão manuscrito simples, descrita como um método para manter um fogo vivo durante uma noite inteira de inverno sem supervisão. Eu tentei na semana seguinte no meu próprio quintal. Acendi a fogueira às 9 horas da noite, coloquei a tora verde sobre a abertura por volta das 10h30 e entrei. Voltei às 6 horas da manhã. Ainda havia uma cama de brasas incandescentes sob a tora carbonizada. O solo ao redor do buraco estava quente ao toque. Uma panela de água, que eu havia colocado na borda das pedras na noite anterior, ainda estava fumegando. 9 horas de calor utilizável de uma única carga de lenha, ao ar livre sem supervisão, sem eletricidade, sem ventilador, sem engenhocas, sem aditivo de combustível. Apenas um buraco, um túnel, a lenha certa empilhada na ordem certa e uma tora verde colocada por cima no momento certo. Esse é o segredo de aquecimento de 200 anos. É isso que os Amish sabem desde antes deste país existir. É isso que estava guardado em uma caixa de madeira em um sótão no condado de Lancaster, enquanto o resto da América gastava bilhões de dólares em aquecedores de pátio, fogueiras a propano e anéis de fogo de aço que jogam a maior parte do seu calor direto para o céu negro e frio. Você não perdeu esse conhecimento por acidente.
Ele foi silenciosamente deixado de lado geração após geração, enquanto as indústrias construíam fortunas, vendendo a você um fogo que escapa para cima, em vez de um fogo que mantém sua posição. Esta noite, você o recuperou. Vá para o seu quintal neste fim de semana. Cave os 2 buracos. Empilhe a lenha da maneira que descrevi. Coloque a tora verde por cima antes de ir para a cama. Depois volte e me diga uma coisa nos comentários. Em que tipo de solo você a construiu? Foi argila da Pensilvânia? Foi areia do Texas? Foi solo franco de mar, Michigan? Digite o solo e a hora em que o calor finalmente morreu. É assim que construímos um registro que os guias convencionais nunca publicarão. Se esta história mudou a maneira como você olha para os elementos simples do seu quintal, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Junte-se a nós na recuperação do conhecimento que nos foi tirado há muito tempo, uma técnica de cada vez. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será aberto em breve. Fique por perto, mantenha o fogo queimando baixo e lento, e lembre-se, esse conhecimento foi guardado por 200 anos, porque eles sabiam que chegaria um dia em que precisaríamos dele de volta. Esse dia é hoje.